Olá, sejam bem-vindos ao podcast IVF Business e Amigos, o podcast da saúde reprodutiva. Esse é um espaço que nós vamos discutir sobre legado, mercado, inovações, histórias. Então, se você está passando agora ou você conheceu agora esse conteúdo, fique aqui e vamos entender um pouco mais sobre os diversos aspectos da saúde reprodutiva. E hoje eu estou extremamente feliz porque é o nosso primeiro episódio fora da nossa casa de gravação. Nós estamos gravando em Petrolina e hoje, nesse episódio, eu vou bater um papo, vamos conversar um pouco com o Dr. Antônio Ribeiro. Obrigado pela recepção, Dr. Antônio. Meu amigo Erivelto, é uma grande alegria, assim, de fato, é muito marcante para nós estarmos aqui. E principalmente por ser a primeira vez que você está saindo lá do eixo do sul e sudeste do Brasil, São Paulo especificamente, e vindo aqui para Petrolina, para a gente é um grande presente. Muito obrigado, espero que possa contribuir aí com o enriquecimento da reprodução humana. Perfeito. Bom, e assim, um dos nossos objetivos é a gente trazer o máximo possível de que nós chamamos de legado e mercado. Então, esse episódio ele se reveste de um caráter especial, principalmente porque a gente vai falar de legado, mas também vai falar de mercado. Né? Então, assim, vir aqui para Petrolina para entender melhor o cenário, o que acontece, como acontece, e com um especialista do seu nível, para a gente é um privilégio. Então, espero que você goste, que você curta. Aproveito para agradecer antecipadamente aqui a Spectrum, ela nos apoia. Então, o pessoal da Spectrum sempre presente aqui com a gente. A Criovita, que é um hub de gametas, muito obrigado. E a Amigotech, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses apoiadores, na descrição do vídeo é só clicar e você vai conhecer melhor cada um deles. Então, antecipadamente, muito obrigado aos nossos apoiadores. Mas, doutor Antônio Ribeiro, me diga uma coisa. Quem é doutor Antônio Ribeiro? Então, eu sou um baiano, aqui da cidade vizinha, que é praticamente pegado a Petrolina, que é a cidade de Juazeiro da Bahia. Fui de uma família muito humilde. O grande sonho dos meus pais era ter um filho médico. Isso é muito tradição aqui no interior. Então, aos 16 anos de idade, meus pais me enviaram para Salvador. E lá em Salvador eu tive a alegria de entrar na faculdade, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública da Bahia. Ao concluir minha faculdade, eu consegui ser aprovado na residência médica em Brasília. E lá em Brasília, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, fiz minha residência em ginecologia e obstetrícia. E exatamente, Erivelton, na residência médica, eu já vislumbrava entrar para a reprodução humana. Isso em final da década de 90, 1998, 99... Foi quando eu, já concluindo a minha residência, é uma história até interessante, porque eu sonhava em entrar para a reprodução humana, e eu procurei um serviço de reprodução humana que existe até hoje em Brasília, que é um serviço pelo SUS de reprodução humana. E lá eu procurei o serviço, os chefes lá do serviço, para que me desse uma oportunidade de fazer um estágio e depois avançar dentro da reprodução humana. Você lembra quem que era o chefe do serviço na época? Lembro, sim. Era uma mulher? Era um homem. Era um homem? Quem era? Eu não gostaria de dizer, porque na verdade eu recebi um não, né? De que eu não tinha espaço para que eu entrasse. E por conta disso, me frustrei muito. E, inclusive, eu saí do serviço quase chorando de tristeza, porque era o meu sonho entrar na reprodução humana. Quando eu terminei e concluí minha residência médica, eu, então, descobri que na cidade vizinha, ali no estado vizinho, em Goiânia, existia um serviço bem pioneiro no Brasil, que é a Fertile, né? E a Fertile, eu consegui, através do professor Valdemar Naves do Amaral, Dr. Luiz Batista, Dr. Gilberto, e esses homens, eles foram, sem dúvida, os meus mentores iniciais da reprodução humana. E aí eu fiz um fellow praticamente lá, na Fertile, e então eu fiz reprodução humana, isso no ano de 1999. Passei o ano fazendo laparoscopia
histeroscopia, fiz a ultrassonografia e fiz reprodução humana. E aí eu percebi uma coisa interessante. Eu percebi que a reprodução humana não é só reprodução humana. Como assim? É necessário que para você ser especialista em reprodução humana, você saiba ultrassonografia, você tem que saber fazer cirurgia, você tem que saber laparoscopia, esteroscopia, endoscopia ginecológica, você tem que saber de medicina como um todo, você tem que entender de endocrinologia, você tem que entender de radiologia, você tem que entender de imagem, você tem que saber de análises clínicas. Reprodução humana é uma área que eu costumo dizer que para ser bom, você precisa entender de medicina como um todo. O que é que eu percebi isso? Eu percebi que ao retornar para Petrolina no final deste ano, lá em Goiânia, na Fertile, eu sabia que aqui no interior eu não tinha nenhum laboratório de reprodução assistida. Mas você ficou... isso era no... Quando foi que você terminou toda essa sua formação fora daqui? Fora de Petrolina? Fora de Petrolina. Então, assim que eu terminei a residência médica, eu fiquei 1 ano fazendo tudo isso na Fertile, como fellow. E depois disso, eu voltei para Petrolina. Em Petrolina, por saber que aqui eu não teria nenhum laboratório para fazer alta complexidade, eu fui forçado a trabalhar na baixa complexidade. Entendi. Mas eu fiz um caminho inverso do que eu percebo nos grandes mestres e professores e especialistas como um todo na área da reprodução humana, que fazem imediatamente uma pós-graduação, uma residência e vão direto para a reprodução humana. Mas esse é um problema, porque eles vão sabendo fazer uma aspiração, uma transferência embrionária e uma consulta, mas vão sem saber fazer uma laparoscopia, uma esteroscopia, uma ultrassonografia mais especializada, vão sem saber abordar cirurgia de endometriose profunda nessas pacientes, vão sem saber realizar exames de imagem. O que é que eu percebi? Se eu não tenho um laboratório de alta complexidade, então eu vou me especializar em todas essas áreas até eu ter condições de fato, evoluir para alta complexidade. Mas o seu objetivo sempre foi se preparar e depois investir e abrir uma estrutura aqui, ou você chegou a pensar em fazer isso fora daqui? Fazer reprodução fora daqui? Pelas condições financeiras da época, eu sempre me imaginava que um dia eu ia embora para fazer fora. Porque você achava que não dava para fazer Não dava para fazer aqui. Então, eu passei 17 anos, até 2017, fazendo baixa complexidade, ou seja, coito programado, inseminação artificial, mas paralelo a isso, eu me investi completamente na parte de cirurgia laparoscópica, esteroscopia, ultrassonografia, e saí me especializando, porque nesses 17 anos eu fui para Ribeirão Preto, fiquei 1 ano no serviço da EURP, então eu fiz uma residência em ultrassonografia, eu tirei o título pelo Colégio Brasileiro de Radiologia em ultrassom geral. Eu fui para São Paulo e aí eu concluí a parte de esteroscopia, concluí a parte de laparoscopia e eu fui, na verdade, me especializando principalmente na área de reprodução humana ligada à parte cirúrgica, enquanto eu fazia aqui a parte de baixa complexidade, que é o coito programado e inseminação artificial, que é simples de você fazer isso no consultório. Em 2017, nesses 17 anos, eu fui, na verdade, me preparando financeiramente para que eu pudesse, então, vislumbrar a realização do sonho de construir uma clínica de alta complexidade. Nós estamos falando aqui de um cenário muito interessante do ponto de vista de mercado. Nós estamos em Petrolina, praticamente anexo aqui, separado por uma ponte. Temos Juazeiro, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que separa as duas cidades. E nós estamos falando de um cenário no polo que passa de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de habitantes, sim. Até então, toda essa população estava totalmente desassistida no que diz respeito às últimas tecnologias de reprodução assistida. Estava simplesmente, ou ia para São Paulo, ou tinha que, de alguma forma... Recife, Salvador. Recife, Salvador. Recife, Salvador. Então, o que acontecia?
em 2017, eu olhei para mim mesmo e disse, estou preparado para entrar para alta complexidade. Diferente da maioria dos médicos que entram para a reprodução humana, que faz uma pós-graduação e entende somente aquela parte teórica e no máximo que consegue é iniciar numa aspiração folicular, numa transferência com muita dificuldade. Eu tive muita facilidade de entrar para alta complexidade porque todas as nuances que cercam a reprodução humana eu já sabia. Então, eu fazia a recanalização das trompas, fiz para mais de 600 cirurgias de reversão de laqueadura tubária, para o paciente voltar a engravidar. Fiz inúmeras reversão de vasectomia, então eu fazia andrologia também, tratava o homem fértil. Uhum. Então, quando eu entrei na alta complexidade, que eu procurei o serviço do Hospital das Clínicas, especificamente o Alfa, professor Eduardo Buzzo, lá em São Paulo. A minha primeira pós-graduação foi com o professor Eduardo em 2017. Uhum. Então, o que aconteceu? O professor Eduardo chegava para mim e dizia, você é um Loki, você é um destravado, porque você sabe praticamente fazer tudo. A reprodução humana para você está como uma mão na luva. Então, eu sabia fazer uma laparoscopia, uma esterectomia vaginal, uma esterectomia laparoscópica, ultrassonografia, esteroscopia. Eu sabia fazer tudo, trabalhando com isso há 17 anos, uhum, e operando muito e fazendo muito isso aqui na minha região, até porque eu era o único que fazia aqui na região todo esse tempo. Então, as experiências de situações extremamente difíceis chegavam em minhas mãos. Em 2017, eu percebi uma coisa interessante, Elivelton. Eu chegava a um certo limite e quando eu percebia que um bom percentual dos meus pacientes só engravidariam com alta complexidade, eu disse, eu preciso dar um giro de 360 graus na minha vida. Foi quando eu fui para São Paulo, e aí fiz a minha primeira pós-graduação no Alfa, depois eu fui para o Gera eu fiz R1, R2, R3, me tornei monitor e hoje eu sou professor assistente da pós-graduação do Gera em São Paulo. Então, em 2017, quando eu fiz a minha primeira pós com o professor Eduardo, eu tomei uma grande decisão. Hoje eu tenho condições financeiras de abrir uma clínica, um laboratório em Petrolina. Lá em 2017? Em 2017. Você percebeu que ali você tinha condições? Eu tinha condições porque eu já estava 17 anos trabalhando no mercado, uhum, e me programando financeiramente. Em 2017 eu então construo minha clínica, uma clínica de 700 metros de área construída. E então eu percebi que a reprodução humana não pode trabalhar com amadorismo. Eu contratei uma empresa, a In Vitro Construtora, que é uma empresa especializada somente em construção de laboratório de reprodução humana. E aí a embriologista Jennifer, PhD nos Estados Unidos, ela me ajudou na construção, em toda a programação, em todo o projeto arquitetônico, toda a ideologia da formação e compras até de aparelhos. Uhum. Então, eu levei de 2018 até 2021 nessa construção. 2021 inauguro o primeiro laboratório de Petrolina. 2021. E o primeiro laboratório de reprodução assistida do interior do Norte e Nordeste. Eu não sabia, não. Sinceramente, eu não sabia mesmo. Porque esse é um mercado bastante interessante, em termos de números, muito, muito interessante. Regionalmente, nós estamos falando aqui de 1,5 milhão de pessoas assistidas por esse serviço. Em algumas situações, um per capita muito interessante. Ou seja, teoricamente, você tem um potencial de desenvolvimento de mercado aqui muito, muito bom. E aquilo que você perguntou, quando eu percebi que eu não conseguia avançar para uma fertilização in vitro, eu me limitava até a inseminação artificial em 2017, os meus pacientes iam para capitais, iam para Recife, para São Paulo, para Salvador. Então, eu iniciei levando os meus pacientes até para Salvador e encaminhando para outros centros lá, mas eu sabia que eu tinha todas as condições de avançar para alta complexidade. Eu sabia que eu seria um pioneiro, um desbravador, tinha que abrir trincheiras, caminhos,
para que pudesse interiorizar ou regionalizar ou expandir para regiões onde o acesso não existia. E graças a Deus estamos aqui, estamos com um laboratório One Stop Shop. Ou Você seja, tem tudo aqui. Nós temos um laboratório, uma clínica que tem desde o atendimento clínico humanizado, passando por todos os um térreo que temos todos os aparelhos de imagem, onde nós fazemos todo tipo de diagnóstico. O paciente faz ultrassonografia, histeroscopia diagnóstica, histerosalpingografia, temos um laboratório de análise clínica, todos os exames laboratoriais são feitos dentro da clínica. Fazemos todo tipo de biópsia, todo tipo de análise dentro da ginecologia que está ligado à reprodução humana. E um primeiro andar, que temos aí o laboratório da alta complexidade, onde temos mais consultórios, mais aparelhos de ultrassonografia, e um laboratório que temos todo o aparato tecnológico, realizamos tudo que um laboratório necessita de reprodução assistida, e por isso que estamos conseguindo avançar com grande sucesso. Ótimo. E diga uma coisa, geralmente quando se trata de abertura de clínica, você vê, se abriu em 2021, um dos grandes desafios que eu observo quando a gente sai desses grandes centros, das grandes regiões, é você encontrar pessoas boas, bem formadas, que estejam dispostas a se mudar para lá, ou que sejam de lá e você tem que resgatar. Explica como é que foi montar uma equipe com gente de alto nível, dizendo, olha, não, vem trabalhar em Petrolina. Foi fácil ou foi difícil? Muito difícil, porém eu tive sorte, porque eu encontrei um embriologista solteiro e que queria avançar, trabalhava num serviço em Cuiabá, e ele queria avançar. Já era um embriologista sênior, porque eu imaginava que eu deveria trazer um sênior que me desse capacidade de gerir e de administrar o meu laboratório. Então, depois de muita conversa, 6 meses conversando com ele, ele tinha interesse de crescer na vida. Então, eu consegui convencer ele, e por um bom salário. Eu acredito que todo embriologista deve sim ser bem remunerado, porque eu costumo dizer que o embriologista é 50% da clínica, tá? Eu sou 50%, ele é 50%, ele tem que falar a mesma língua, tanto é que em 2021, uma das coisas que eu exigi dele é que os meus casais passassem com ele, deveriam consultar com ele. Você já começou fazendo consulta com o embriologista? Em 2021. Oh. Em 2021 eu já lancei isso. E quando eu lancei, a minha gestora, que é minha esposa Marisa, ela não gosta que eu diga isso, mas eu acredito até talvez que eu fui um dos pioneiros que lançou isso no Brasil. Então, ele achou maravilhoso, porque para ele era uma coisa muito nova, então ele começou a fazer. Inclusive, a clínica paga ao embriologista para que ele faça a consulta do meu casal. Olha, remunera por um serviço adicional que ele presta. Isso. Quer dizer, então nesse caso, além dele fazer algo que gosta, é claro, uma remuneração extra, isso, é muito interessante. Ele complementa mais ainda o salário dele, que já é bom, aumenta muito mais ainda, porque ele ganha pela consulta e ainda ganha muito mais quando o casal é de ovo doação. Perfeito. E associado a isso, eu trouxe uma psicóloga, e eu vislumbrei que na reprodução humana não existe tratamento de infertilidade sem passar pelo tratamento com psicólogo, e na clínica paga o psicólogo também para que o casal passe por ela. A gente faz isso. A gente também faz isso com a nutricionista. Você também tem nutricionista? Temos nutricionista, e nós temos, para completar a equipe, temos um andrologista com formação em São Paulo, em Campinas, em andrologia. E temos toda uma equipe de enfermagem que também houve uma preparação para a reprodução humana. Praticamente sua equipe multidisciplinar está completa. Ela completa, não falta. A única coisa que falta aqui é que eu sou o único especialista do Vale do São Francisco em reprodução assistida, e o que falta aqui são parceiros. Quando você fala parceiros, eu entendo que um médico, por exemplo, um especialista, ou alguém que esteja fazendo uma pós nas diferentes escolas que tem pelo Brasil,
se tem interesse de vir para uma região dessa, ou se é daqui de Petrolina, ou da região, ou próximo, você teria espaço para esses profissionais? Sim, porque eu acredito que eu já enviei para São Paulo 4 ginecologistas daqui da região para fazer pós-graduação, para se tornar médico parceiro de alta complexidade na minha clínica. Todos os 4 desistiram. Desistiram porque reprodução humana é difícil mesmo. Por que eu tive facilidade? Porque eu passei 17 anos fazendo tudo aquilo que a reprodução humana precisa para que um especialista de fato seja completo. Você se preparou por 17 anos? Eu me preparei por 17 anos. Então, quando eu vejo muitos médicos desistirem de evoluir, eu percebi esse grande problema quando eu fiz a primeira pós-graduação lá no Alfa, e eu percebi o primeiro problema da reprodução humana do Brasil, que é exatamente as pós-graduação não porque eles não querem, mas porque não há condições de preparar esse aluno, principalmente esse médico na capacitação de aspirar os óvulos, de fazer uma boa transferência embrionária. Eles terminam a parte teórica de um ano depois e voltam para suas cidades. E agora? Falta hands-on. Falta hands-on. Não existe aparelhos de inteligência artificial aqui no Brasil que possa capacitá-los, porque é impossível que você dê uma agulha de 30 centímetros para ele penetrar dentro do abdômen de uma paciente que está pagando caro por uma fertilização in vitro e que ele não sabe fazer. É impossível. É impossível você dar um embrião dentro de um catéter para um médico que está iniciando para fazer uma transferência numa paciente que quer engravidar e que pagou caro por aquilo. Há um grande gargalo, um grande problema no Brasil, e eu vislumbrei isso. Foi quando, em 2023, eu, juntamente com algumas amigas lá de São Paulo, a doutora Andréa, a doutora Aline e a doutora Tânia, vislumbramos isso. Eu levei essa ideia já no Prepara, que daqui a pouco eu falo do Prepara, que foi outro gargalo que eu vi no Brasil. Eu disse, gente, nós precisamos descobrir um aparelho de inteligência artificial que ensine médicos a fazer aspiração, que ensine médicos a fazer transferência e possamos quebrar esse tabu no Brasil, que o aluno que sai da pós-graduação não desista de evoluir na reprodução humana, mas que aprenda de fato e tenham condições de crescer. E aí fomos para a Espanha e trouxemos de Sevilha o único curso do mundo que ensina inteligência artificial, que inclusive é o curso que prepara os médicos da Europa, do IVE e de muitos outros centros importantes da Europa, inclusive médicos dos Estados Unidos e todo mundo, a se preparar a fazer uma aspiração com tranquilidade, com eficácia, com técnica, com ciência, e trouxemos pela primeira vez no Brasil o curso FIRST, que já é um outro podcast. O nome é esse mesmo, né? FIRST Espanha Brasil. FIRST Espanha Brasil. Se vocês quiserem, pode digitar aí no Google ou lá no Instagram mesmo. Qual que é o perfil no Instagram do FIRST? FIRST Brasil. FIRST Brasil. FIRST Brasil. Ok. Bom, daqui a pouco a gente vai até voltar no FIRST Brasil, mas eu quero fazer aqui um retorno, que veja só, você ficou 17 anos se preparando para abrir uma clínica aqui. Como é que a gente chama essa região de maneira correta? Aqui Vale do São Francisco. Vale do São Francisco, tá. E Petrolina é referência aqui no Vale do São Francisco. É a referência principal. Exato. Então, o Petrolina, aqui é a centralização do Vale do São Francisco. Muito bem. Você se preparou praticamente 17 anos, primeiro tecnicamente, depois financeiramente. Correto. E abriu aqui o primeiro e o único centro da região. Não é muito tempo, não. Parece que a formação hoje está mais rápida. Aí eu quero só te fazer uma provocação. Faltou dinheiro, então nós tínhamos uma barreira financeira. A barreira do conhecimento você já tinha ultrapassado, né? É conhecimento, financiamento, que é a financeira, enfim. Ou o nível daquilo que o doutor estava buscando de acordo com o seu sonho de realização, ainda estava um pouco distante? A resposta é porque eu vislumbrava um serviço onde o paciente, o casal entrava e tinha tudo. Isso tornou a minha clínica extremamente cara.
Entendi. Montar Quando você um fala laboratório. cara, você está falando da estrutura que você queria A investir. estrutura que eu queria. Você foi buscar Então, uma pessoa específica para preparar a estrutura. Você se cercou de gente competente para entregar aquilo. Se eu não tivesse One Stop Shop, meu casal teria que ir para a capital. Então, o casal ele tinha que entrar na clínica, ele passa pela consulta, ele passa por todos os exames dentro da clínica, exames laboratoriais, exame de imagem, tudo. E quando ele vai para um tratamento de fertilização in vitro, o laboratório tem todos os aparelhos de última geração, de tecnologia, tudo que você pensar de microscopia de alta resolução, laser para biópsia embrionária, temos tudo. Então, o casal não precisa sair daqui para ir para uma capital fazer seu tratamento, que nós sabemos que é 30% a 40% mais caro do que fazer aqui. É isso mesmo. E, principalmente, trazendo para esse casal um atendimento humanizado, trazendo para ele uma experiência que, independente do beta positivo ou não, mas que marque a vida deles e que eles possam voltar à clínica e sabendo que tudo ele faz dentro de casa, ao lado da casa dele. Isso faz uma para diferença eu construir grande. essa clínica, Erivelton, o custo é muito mais alto do que, acredito eu, que a maioria das clínicas no Brasil que fazem uma clínica mais simples, um centro cirúrgico extremamente simples, só para aspirar um centro cirúrgico ambulatorial. O meu centro cirúrgico, eu faço todas as cirurgias. Eu faço laparoscopia, eu faço histeroscopia, eu faço histerectomia, eu faço miomectomia, eu faço cistectomia. Toda a cirurgia ginecológica faz dentro do meu centro cirúrgico. Então, a complexidade da clínica ela é muito maior do que um simples laboratório para fertilização in vitro. Entendo. Então, até quando o paciente ela precisa de uma cirurgia, eu tenho um mioma e para engravidar eu preciso tirar esse mioma, faz na clínica. Você acha que a população daqui conhece ou ainda precisa conhecer mais que tem esse serviço disponível? Olha, sempre precisamos se mostrar mais. Eu tenho hoje pacientes que vêm, apesar que vêm da Europa, da América do Norte, fazer tratamento conosco, mas nós só temos 3 anos que estamos no mercado. Estamos ainda começando a caminhar. Ainda somos recentes no mercado. Mas em 3 anos, onde nós estamos tendo um crescimento muito importante, exponencial, ano a ano, e principalmente na experiência do paciente e também, não menos importante, ou tão importante quanto, os resultados. Por quê? Eu percebi um segredo na reprodução humana. Quando o paciente entra numa clínica e ela consulta com o especialista pede um ultrassom, vai fazer com outro médico. Pede uma histeroscopia, vai fazer em outro serviço. Pede uma laparoscopia, vai fazer em outro serviço. Pede exames laboratoriais, vai fazer em outro serviço. Todos aqueles exames que chegam na mão dele depois, ele tem que confiar que foi bem feito. Só que cada um foi feito num serviço. Um serviço diferente. Tá. Isso cria-se um grande problema. Se esses exames tiverem algum mal feito ou errado, a condução final vai ser frustrada. Entendi. Quando eu vislumbrei isso, eu disse, não, eu preciso que esse paciente faça tudo aqui na clínica. Não é um comportamento egoísta, mas é um comportamento de que quando você realiza tudo no paciente, no casal, inclusive quando eu falo da mulher, eu estou falando do homem. Tudo que o homem precisa na nossa clínica também faz. Quando eu vislumbrei esse cenário, esse modelo, os meus resultados começaram a aparecer de forma diferenciada. Entendi. Porque eu sei os problemas, tudo que é inerente ao que está acontecendo na saúde daquela paciente, e por isso a minha abordagem ela é mais individualizada. Uma das principais rupturas da jornada do paciente,
talvez a primeira, mais importante depois que ele embarca, ou seja, ele passa pela consulta, é a fase dos exames, em que o paciente vai ficar entre 45 e 60 dias fora da clínica. A maioria das clínicas não definem uma data de retorno justamente porque são exames em locais diferentes, com datas diferentes. Alguns vão ser por planos, outros particulares e assim por diante. Então, baseado nisso, esse paciente fica solto, entre aspas, ele fica desvinculado de um horário, o dia para voltar, porque a clínica deixa ele, olha, quando tiver tudo pronto, você liga e marca. O que acontece? Primeiro, eu não lembro mais o número, mas é absurda a quantidade de exames que são realizados e as pessoas não vão buscar o resultado. Esse é um ponto. Segundo, quando esse paciente faz esses exames descompromissado de uma data de retorno, ele está aberto a uma aproximação, então ele vai escutar de um amigo, de uma amiga sobre um determinado outro especialista, viu no Instagram, na rede social, um perfil de um outro especialista, ela pega esses exames e leva para aquele. Por quê? Porque ela não tem mais compromisso ou se sente livre em relação ao primeiro serviço. Então nós temos aí uma ruptura altíssima na jornada do paciente. Quando você embarca isso tudo, faz um one-stop shop, o paciente, primeiro, ele está monitorado 100%. Ele pode se sentir até mais comprometido e possivelmente a sua ruptura, o seu dropout vai diminuir. Perfeitamente. Você observa isso aqui? É exatamente isso. E não só isso. Cada vez que ela vem fazer o exame dentro da clínica, ela passa pela enfermeira, ela passa pela gestora, ela passa por mim porque eu estou ali circulando, ela passa por toda a equipe todas as vezes que ela vem fazer exame. Ela está se sentindo dona. Ela tem um dono. Ela está se sentindo acolhida. Ela não fica solta. Não fica solta. Ela vai na clínica várias vezes. Quando ela faz o retorno bem mais rápido, eu pergunto, cadê seus exames? Ela diz, foi tudo feito aqui. Todos os exames já estão lá, né? Aqui. Ou seja, ela tem o conforto, ela ganha tempo, ela retorna mais rápido. O início do tratamento é muito mais rápido e o término do tratamento é muito mais rápido. Isto é o ideal que todas as clínicas deveriam se preocupar. Não é bem isso que acontece. Por quê? O que acontece é o seguinte, você tem um ongoing, uma rotina de condução, e quando a clínica começa a crescer, quando a clínica começa a passar ali de 200, 300 ciclos, ela vai precisar de mais um ou dois especialistas, todos com agendas rodando cheias. Algumas coisas vão se perder, a menos que você tenha processos bem geridos, jornadas bem mapeadas e controles efetivos. Aí pode funcionar. Caso contrário, você vai perder efetividade na medida que você cresce. O que você está pensando para que isso não aconteça? E como é que você pensa em criar esse padrão para continuar essa escalada do seu crescimento e não perder efetividade? Você precisa pensar em, primeiramente, quanto mais você cresce, menos você atende. Porque você está procurando qualidade. Você está procurando, você precisa se preocupar em não baixar sua qualidade. Então, teoricamente, você vai diminuir, você vai sair da obstetrícia, como eu fiz. Eu não faço pré-natal, não faço parto. Você vai sair da ginecologia. E hoje eu trabalho 100% com a reprodução humana. Um médico especialista em reprodução humana, para ele fazer bem feito, ele não pode passar em um mês mais do que 30 casos. Se ele fizer mais do que 30 casos, ele começa a cair a qualidade. Isto é uma preocupação, porque a nossa clínica, a gente tem essa preocupação de não exagerar no número de casos por mês por dois motivos importantes. Primeiro,
que eu sou o único da região. Só existe eu na clínica. E segundo, eu não posso cair na qualidade. Então eu me preocupo com isso. Para eu avançar, para eu crescer, eu preciso de parceiros. Mas eu não quero qualquer parceiro, eu preciso preparar esse parceiro. E foi baseado nesse meu entendimento que eu tive uma ideia. Se está difícil trazer parceiro para cá, então eu fiz uma parceria com a faculdade daqui da nossa cidade e estamos iniciando residência médica de ginecologia e obstetrícia dentro da clínica de reprodução humana. E esses médicos que estão terminando a residência médica de ginecologia e obstetrícia e que passam por nossa clínica para aprender reprodução humana básica, serão, da melhor forma, selecionados para avançar na reprodução humana e eu criar discípulos para que possa, então, avançar nesse cenário. E é claro, nunca perdendo de vista aqueles médicos que um dia poderão vir trabalhar com a gente. Perfeito. Porque hoje em dia a formação de mão de obra é um grande desafio para o crescimento desse mercado. Difícil. A gente tem, por exemplo, hoje uma quantidade grande de embriologistas júniores, já o pleno com um pouco mais de dificuldade, o sênior é difícil você conseguir, porque tem escassez, é tempo sensível, você precisa volume de casos para essas pessoas. A gente tem aí nos últimos anos, desde a pandemia, 2021, 22 e 23, a gente tem hoje cerca de 250 a 300 médicos que passaram pelas escolas de pós-graduação, de alguma forma ainda não estão prontos como muitas clínicas querem. Hoje a gente tem uma demanda grande de clínicas buscando especialistas que já façam uma boa coleta de qualidade, façam uma boa transferência e manejam o paciente na jornada dele ao longo de toda a jornada. Só que todas querem a mesma coisa. Esse profissional não está pronto. Não está pronto. E inclusive pensando nesse cenário, todas as clínicas, especificamente falando do interior, longe das capitais, precisam formar suas pratas da casa. Eu tenho um embriologista hoje em São Paulo, na USP, se preparando para ser embriologista. Ele está lá e volta? Ela é petrolinense, ela vai lá, volta, se prepara, faz a pós-graduação e volta e acompanha com o nosso embriologista sênior para avançar. Por quê? Eu não tenho que trazer somente embriologista sênior do sul e sudeste do Brasil. Eu preciso também formar a prata da casa. E eu estou trabalhando em cima disso. Então, eu estou num cenário completamente diferente da capital. Eu preciso abrir trincheiras, abrir caminhos. E este é um legado que eu quero deixar. O legado de que vencer a interiorização, ou seja, construir esse laboratório primeiro do interior do Norte e Nordeste, é romper fronteiras, é romper divisas e trazer, avançar nesse cenário para que outros mundos se abram para o interior. O Brasil está crescendo de forma assustadora e o Brasil já cresce independente do governo. Aqui nós estamos numa região, que é o Vale do São Francisco, que hoje é o maior produtor de uva do Brasil. Isso. Petrolina é uma região que cresce sem precisar da prefeitura. A cada 6 meses temos um bairro novo nessa cidade. Então nós temos um crescimento absurdo em várias regiões do Brasil. Então é pensando nesse cenário que nós precisamos avançar dentro da reprodução humana e preparar profissionais, trazer para as nossas clínicas para que a gente possa crescer. Sem isso é impossível. Foi pensando nisso que eu pensei no FIRST, foi pensando nisso que inclusive eu pensei no Prepara. Então o curso Prepara, que é o primeiro curso preparatório para a prova do título da FEBRASGO, que é o único título que o médico que trabalha com reprodução humana, para dizer que ele é especialista no assunto, ele precisa do título da FEBRASGO. Isso. E no Prepara Brasil, foi o primeiro? Prepara foi o primeiro. E até agora é o único. Aliás, abriu mais 1 ou 2 agora, mas em 2000, quando eu fiz minha primeira pós-graduação em São Paulo, lá no Alfa,
foi outra coisa que eu vislumbrei. Como eu estou terminando a pós-graduação, vou dizer que faço fertilização in vitro sem ter o título da Febrasgo? E a maioria dos médicos estão dizendo que são especialistas sem ter o título. Na verdade, são pós-graduados. São pós-graduados. Isso, inclusive, infringe resolução do Conselho Federal de Medicina. Ele não pode dizer que é especialista, não ele pode dizer que é pós-graduado. Nós temos aí pelo menos 80%. Assim. Toda vez que, anualmente, quando eu olho a lista de aprovados da prova, eu me surpreendo com nomes. Não, mas esse nome aqui eu já conheço. Então, pessoas que foram lá e foram fazer. Renomadas. Renomadas foram lá fazer. Exatamente. E também vejo que não é 100% de aprovação, que não é uma prova fácil. Não é uma prova difícil. Muito difícil. E está ficando, segundo dizem, cada vez mais difícil. Cada vez mais. Como é que foi para criar o Prepara? Quem criou? Me fala um pouco da criação do Prepara. Foi outra grande frustração que eu tive na minha vida. Quer dizer, toda frustração sua se transforma em empreendedorismo? Eu aprendi a transformar a opressão em poder. Toda a minha vida. Eu transformo todas as pedradas, todos os espinhos, todas as barreiras, todas as lutas, todos os vendavais em vitória, em história. Isso é um legado que eu tenho na minha vida, porque desde a minha infância eu vim de uma família pobre. E para chegar até aqui eu tive que vencer gigantes. Cada dia vence um gigante. Eu participava de um grupo no WhatsApp de uma grande clínica em Ribeirão Preto. Eu estava lá de forma inocente para compartilhar conhecimentos e aprender, mas quando o dono dessa clínica descobriu que eu estava construindo uma clínica aqui em Petrolina, me expulsou do grupo. E por conta disso, antes de ser expulso, eu tinha dado a ideia, porque nessa clínica tem uns 100 médicos que são parceiros, e 80, 90% não tinham título, e numa conversa lá, eles reclamando porque não conseguia fazer aspiração, não conseguia fazer transferência, só conseguia mandar o paciente para essa clínica, e quem fazia aspiração era o dono da clínica, e quem fazia aspiração era a esposa do dono, quem fazia transferência era a esposa do dono, ele fazia anestesia, e esses 100, 120 parceiros não conseguiam avançar. E para piorar, não tinha um título da Febrasgo. E aí eu tive uma ideia. Eu disse, pessoal, vamos fazer um grupo de estudo para a prova da Febrasgo? Vamos criar um grupo. Criei esse grupo, mas logo fui expulso do grupo. Porque você foi expulso do grupo que você criou? Do grupo do WhatsApp. Do WhatsApp. Da clínica. Tá. Porque o dono descobriu que eu estava construindo. Entendi. E aí foi quando eu já estava entrando no Gera. E aí lá no Gera, eu já estava no R2 ou R3, eu levei a ideia para o Gera. Falei com o Dr. Jody, né, que eu tenho um grande agradecimento também por ser um grande mentor na minha vida, junto com o Eduardo Buzo. Eu lancei a ideia no Gera. Pessoal, eu vou criar um grupo e nós vamos formar aqui uma equipe de estudo para a prova do título da Febrasgo. E aí chamei algumas colegas que faziam parte lá do Gera, e aí fomos aprovados, todos foram aprovados, e no segundo ano eu lancei a ideia, pessoal, vamos legalizar e vamos dar um nome. E aí lançamos o Prepara, que no primeiro ano aprovou 60% dos alunos, e no segundo ano aprovamos 80% dos médicos que fizeram o curso. Hoje o Prepara, quem são os sócios majoritários ou os donos? Como é que é isso? Como é que é a estrutura do Prepara? A estrutura é que nós temos, é uma empresa, uma PJ, onde nós temos 6 médicos que dão aula. Então 6 são os sócios. Certo, entendi, perfeito. Parabéns. Enquanto no First hoje só apenas eu e André Barueco. Vamos falar um pouco do First, porque essa é uma dor que o mercado tem. Eu sempre tenho tentado trazer essas dores e mostrar essas dores de uma forma que a gente tenha a capacidade de superá-las, sob pena da gente não conseguir fazer a expansão e o crescimento do mercado como a gente imagina e gostaria. Hoje, eu acredito que a gente está entregando com
as 11 escolas de pós-graduação em reprodução assistida, considerando a 11ª que entra em janeiro do ano que vem, 2025, nós estamos 11. Pelas nossas contas, a conta é simples, a gente já fez isso tecnicamente. Uma pós precisa de 10 alunos para dar o break-even. Acima de 10, melhor. Então eu vou somar as 11 e colocar 10 alunos em ponto de break-even. Então eu estou falando que nós vamos ter 110, senão Isso. elas não funcionariam. Exato. Pode funcionar com dificuldade no ano 1, mas ela precisa recuperar no ano 2. Você sabe, aqui mesmo perto teve escolas que funcionou no ano 1 e não Sim. conseguiu formar a turma seguinte. Teve que parar, não tem como. Então eu vou considerar que nós temos no mínimo 110 novos médicos. Mas nós sabemos que tem 3 cursos grandes, os pioneiros aí, que formam turmas com 20, 25, 30. Então, não é nenhum susto se eu disser que nós vamos ter ano que vem 150 no final desse ano, Sim. ou para o ano que vem, pelo menos em média 150 novos novos pós-graduados Isso. em reprodução assistida. Mas também eu não erraria muito se eu dissesse que estes profissionais não têm hands-on. Ou o hands-on é pequeno. Então nós temos aí uma dor. Eu preciso fazer aqui um parêntese que eu tenho conhecimento que várias escolas colocaram isso como objetivo principal, querem dar esse hands-on como um diferencial. E aí eu preciso ser justo, que eu sei que tem gente se ocupando disso. Mas o FIRST, ele surge como um curso. Eu quero que você me explique melhor como é que esse curso, esse hands-on, e como é na prática para o pós-graduado que terminou a pós, ele vai fazer esse hands-on do FIRST, que é o curso. Quando termina, durante, em que momento? Me dá um cenário imaginando uma pessoa que está estudando, fazendo uma pós, ou que fez o ano passado, ou que faz parte daquele grupo que terminou a pós e agora fica perdendo um tempo porque não tem a confiança necessária para atuar. E aí a gente acaba perdendo profissionais. Sim. Então me fala um pouco, pensando neste perfil de gente que vai te escutar agora. A reprodução humana mudou nesse cenário porque antigamente nós tínhamos dificuldade, fazíamos uma pós-graduação e os donos de reprodução humana nos via como potenciais concorrentes. Ou seja, ou você tinha um mentor, um veterano na reprodução humana que lhe ensinasse, ou você simplesmente ficava perdido. No passado, havia muita dificuldade da gente conquistar um mentor que nos ensinasse a fazer aspiração de óvulos e fazer transferência embrionária. Hoje isso está muito fácil, porque as clínicas, como avançou muito, principalmente no sentido mercadológico, os donos de clínicas agora estão fazendo um comportamento diferente. Eu quero parceiro. Então, exatamente isso mudou muito. Quando eu terminei minha primeira pós, no Alfa, eu não fiz nenhuma aspiração de óvulos. Eu não fiz nenhuma transferência de embriões. Né? Na pós-graduação que eu fiz na Fértil em Goiânia, também não fiz. No Gera também não fiz nenhuma. Mas por que eu não fiz? Porque é culpa deles? Não, porque não pode entregar num médico que está se formando uma agulha para entrar dentro do abdômen ou um embrião para transferir. Eles estão corretos. O grande problema é de que forma temos que preparar esse mundo de médicos para que eles avancem na reprodução humana. Para que a gente fala em avanço da reprodução humana no Brasil, não podemos esquecer de preparar os médicos, senão vamos continuar transformando a reprodução humana somente no mercado financeiro, quando na verdade não estamos melhorando a qualidade. E eu percebi algo muito estranho na reprodução humana. Todo mundo sabe muito bem a parte científica, a parte teórica. Sabe fazer sabe abordar a saúde do paciente, o que consertar na saúde desse casal, como fazer um estímulo ovariano
Todo mundo sabe fazer muito bem, porque as pós-graduação são muito boas. E digo mais, eu ratifico o que você fala muito. Nós não temos nada a perder comparado com o resto do mundo. Não tem. Não tem. Só que eu percebi um grande problema dentro da reprodução humana do Brasil. Sabemos fazer tudo, mas nós não sabíamos fazer transferência de embrião. Vou beber uma água por conta disso. Como assim? De fato, assim, eu conheço muita clínica fora, muitos mercados. Agora, há pouco tempo atrás, há 3 semanas, no mês passado, em abril, eu estive em Boston. E eu tenho algumas referências lá de pessoas que trabalham, que a gente tem projetos juntos. E eu sei que tem muita gente fazendo muita coisa boa. E eu me impressiono sempre. Quando eu vou fazer uma visita numa clínica num país como os Estados Unidos ou na Europa, em qualquer lugar. Porque eu sempre estou vendo algo novo, então eu me impressiono inicialmente. Sempre eu me impressiono. Eu me permito ser impressionado. Mas quando eu começo a observar e perguntar, eu chego à conclusão que nós estamos muito adiante. A gente acolhe melhor, a gente cuida melhor, perfeito. A gente tem... Para mim, eu não sei se é um viés, meu olhar é enviesado. Eu acho que nós somos muito bons, mas eu acho que nós temos muitos desafios. Eu não passo a mão na minha própria cabeça, sim, não, porque eu sei que a gente precisa. E esse que você está dizendo é um problema. Agora me explica isso aí. Eu penso que você contribuiu muito para a evolução da reprodução humana no Brasil. Acredito que você nem tem essa noção. Eu acho que não. Você está quebrando um grande paradigma na reprodução humana do Brasil, que é juntar força, união e aproximação. Você está aproximando os médicos, você está aproximando as clínicas. Talvez você nem percebeu isso, mas você, sem dúvida, eu acho que você entrou para a história da reprodução humana. Eu admiro muito você por conta disso. Obrigado. Você trouxe uma visão para nós, principalmente para os gestores, o que de fato, não digo a perfeição, mas a excelência do atendimento. Porque nós médicos, Erivelton, não fomos preparados nem treinados para entregar ao paciente um atendimento humanizado e ter uma experiência boa. A faculdade não ensina isso. Não ensina. Então foi a partir de projetos e programas como o seu que as escamas caíram dos nossos olhos. Porque eu acho que é um pouco na medida que a gente discute e faz as reflexões, e a gente se permite receber e também contribuir com alguma crítica, porque nós somos muito perfeitos, tudo na gente é melhor, e é assim mesmo, sim, né? Faz claro. Parte do jogo. Mas a gente precisa ter uma visão crítica de entender que, peraí, não é só isso. Assim, já falei isso, não é que eu sou contra, mas eu acho que não tem razão de um paciente pegar uma passagem aérea que é mais cara do que ir para a Europa, Estados Unidos, ir para São Paulo, sabe? Encarar São Paulo, ficar num hotel, ir 2 vezes, sabe? A telemedicina facilitou isso demais. Por quê? O que acontece aqui, nós estamos em Petrolina, falando de Petrolina, acontece na melhor clínica dos Estados Unidos, na melhor clínica da Europa. Por quê? Porque a técnica é replicável, sabe? Existem pequenas melhorias. Não é porque, então peraí, eu posso ir para... Não, existe a questão técnica, equipamento, insumo, mão de obra, acolhimento. É um conjunto de coisas. E a gente precisa entender que isso pode falhar, mas a gente também pode melhorar e surpreender. Sim. Eu sempre digo o seguinte, aquilo que o paciente espera é ordinário. Não ordinário no sentido ruim. Está na ordem, entende? O que está na ordem é ordinário. Se você vai entregar algo mais, você tem que entregar algo extra. Aí você tem que entregar o extraordinário. O extraordinário é inesquecível. Mas chega um momento, e eu acho que isso faz parte
de todas as grandes clínicas, que o volume, o crescimento complica a estratégia e você não consegue entregar excelência. Você entende? Mas eu queria voltar naquele... Mas isso é uma dor que nós temos que vencer. O que eu disse no início, o casal precisa de uma experiência, e isso você trouxe essa contribuição, ou seja, precisamos mudar a nossa forma de gerir as clínicas. Porque a experiência do paciente é desde quando ele entra na porta e vai à recepção. Começa ali a experiência, até o beta negativo ou positivo. Isso é um cenário. Mas o cenário que eu queria tocar e trazer de diferente para essa entrevista é que nós não podemos esquecer que reprodução humana é também a excelência na técnica do especialista. Se nós não tivermos resultados, a experiência do paciente se estressa. E se nós tivermos resultados sem a experiência do paciente, nós também não cresceremos. Eles são irmãos, eles precisam andar juntos. Resultado, experiência. Para que possa de fato ter um crescimento robusto. Então, é por isso que eu peguei minha gestora, que é minha esposa, e disse, olha, ela geria uma grande empresa, e eu disse, olha, você vai sair, vai gerenciar a minha empresa. Então, procure fazer uma pós-graduação. E eu preciso estar livre para a medicina. Médico não pode administrar. Médico não sabe administrar. Você precisa me ajudar porque eu preciso estar livre para a medicina, para a ciência, para a reprodução humana, para que você gerir a experiência do paciente e eu gerir os resultados. E foi baseado nesse cenário que eu fui procurando o que é que eu melhorava nos meus resultados, e com isso veio a ideia do FIRST, a busca do FIRST, o prepara para poder adquirir os títulos e por aí vai. Então, respondendo à sua pergunta acerca da transferência embrionária. Quando eu fiz várias pós-graduação no Brasil. Então, o que é que eu percebia? Que havia tudo perfeito, mas na hora de transferir o embrião para dentro do útero, poucos sabiam fazer. E eu achei isso estranho, porque eu, como cirurgião que faz histerectomia vaginal, laparoscopia, esteroscopia, todos os procedimentos dentro do útero de uma mulher, eu sei as nuances de problemas que uma mulher pode apresentar no seu útero, como tortuosidade, como estenose, e isso, se você não souber fazer uma transferência do embrião, tu vai fazer tudo cientificamente perfeito, e na hora de transferir, que é uma técnica que se você não souber fazer, você vai jogar tudo perdido. E eu percebi que aqui no Brasil nós tínhamos esse grande problema. Mentores, tutores, grandes mestres que sabiam, mas não passavam, e quem estava entrando no mercado, muito menos. Eu disse, eu preciso quebrar isso. Foi quando eu fui para a Espanha e quis descobrir o que é que eles fazem de diferente da gente. E aí eu percebi que a técnica de aspiração nós não estávamos fazendo o correto e perdendo óvulos, e a técnica de transferência embrionária estávamos perdendo embriões. Quando eu mudei minha técnica, que eu fui aprender em Sevilha, na Espanha, e trouxe esse conhecimento para cá, e exatamente trouxe o FIRST para o Brasil, porque eu não queria só para mim, eu queria para todo o Brasil, meus resultados são acima da taxa média mundial. Então, é somente a experiência? Não, temos que também trabalhar os resultados. É somente os resultados? Não, temos que trabalhar a experiência. Temos que trabalhar em todos os cenários dentro da reprodução humana. E com isso eu trago de fato uma experiência ao casal, que mesmo que seja beta negativo, que muitos dizem que o normal é beta negativo, muitos dizem que o normal é não engravidar, na minha clínica, graças a Deus, é o contrário. Que bom. Por quê? Porque precisamos refinar todos esse leque de situações. Agora me diga uma coisa, a gente está vendo aí um movimento que eu inclusive tenho falado bem, que é o seguinte. Outro dia eu fui fazer uma apresentação no México e eu apresentei um slide que estava escrito o seguinte: infertilidade. E eu coloquei um X e eu falei, esquece isso.
Depois eu coloquei um fertilidade. Aí todo mundo gostou, assim, esquece isso também. Aí os caras falam, mas você está ficando louco? Não, eu estou falando de saúde reprodutiva. É um termo maior. Muito maior. Então, esse hoje é um cenário atual, mas vai se consolidar na linha do tempo. Quando a gente olha para esse cenário, ou seja, uma pirâmide invertida em que a infertilidade é a menorzinho, depois você tem a fertilidade, depois você tem a saúde reprodutiva, é como se fosse uma pirâmide invertida. Aí a gente tem os férteis, ou seja, pessoas que são férteis, simplesmente desconhecem ou precisam ser orientadas. Mas se você pegar todos os pacientes e separar os inférteis e pegar os férteis, que está dentro desse ecossistema de saúde reprodutiva, o volume é muito maior. Especificamente, quando eu pego um cenário como aqui o Vale do São Francisco, aqui a região de Petrolina, Juazeiro, como é que, na sua opinião, ou como você vê o trabalho com o público LGBTQ? É um público que está ficando aqui, é um público que sabe, precisa ser mais trabalhado, ou ele está saindo para fora? Olha, é um público tão especial que eu preparei. Hoje nós temos uma médica parceira na nossa clínica que trabalha só com esse público. Então você já tem alguém olhando para isso. Sim, especificamente? Nós temos a doutora Catiane Ribeiro, que fez pós-graduação em São Paulo, e foi o que eu mais pedi para ela, trabalhar com esse público. Então hoje ela trabalha só com esse público. Perfeito. Então nós precisamos entender que a reprodução humana ela vai segmentar. Cada perfil de público nós temos que ter um especialista específico para aquilo. A reprodução humana tem que avançar nesse cenário. Penso eu que o futuro da reprodução humana é que precisamos ter nosso próprio laboratório de genética dentro da nossa clínica. Isso já acontece nos Estados Unidos. Penso que o futuro da reprodução humana é termos a medicina fetal para que o paciente engravide na sua clínica e tenha o seu bebê na sua clínica. Isso é, sim, um círculo fechado. Perfeito. E eu penso isso, tanto é que já existe um projeto na minha clínica de construir mais um andar só para a medicina fetal. Então, o paciente engravida na clínica e faz seu parto humanizado e sua cesárea na própria clínica. Isso é o sonho que eu sonhei há muitos anos atrás. Vislumbrei esse mercado e ao procurar um serviço na Europa que fosse assim completo, eu encontrei. E esse modelo eu quero, sim, trazer aqui para o Brasil. Não acredito que nenhuma clínica do Brasil já pensou nisso, muito menos... Não acredito, conheço a grande maioria, não acredito em nenhuma clínica que tenha esse círculo completo, entende? Então, os problemas inerentes ao pré-natal, ao parto, vai ser também resolvido tudo dentro da clínica. Muito bom. Bom, nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Eu fico muito feliz de poder, de alguma maneira, estar conseguindo pela primeira vez sair do eixo São Paulo, do circuito de São Paulo. E o podcast, o objetivo dele é trabalhar essas questões de legado, de mercado, de aproximar aonde estão esses agentes de mudança. Então a gente quer, dentro do nosso contexto, ir a lugares assim como nós estamos aqui, conhecendo mais de perto, porque eu acho que assim a gente consegue personalizar ainda mais, sabe? Acho que faz um certo sentido para nós lá. Eu tenho um pessoal que faz a curadoria dos conteúdos lá para a gente, e esse era um objetivo. Quando a gente falou, olha, vai ser itinerante, não vai ter uma casa, e porque a gente quer experimentar outras formas, outras maneiras, e eu acho que isso fez bastante sentido. Esse bate-papo foi muito interessante. Hoje nós temos, para finalizar aqui, eu vou fazer uma outra provocação. Hoje nós temos, sabidamente, 5 estados que ainda, neste momento que nós estamos gravando esse podcast, pode ser que amanhã já tenha clínicas. Então, mas a gente tem 5 estados, cerca de 7 milhões de pessoas não tem. Ao mesmo tempo, um termo que eu usei em 2020, 2021, que eu chamei de interiorização da reprodução assistida, eu já não uso mais esse termo, eu prefiro
aproximação de serviços de qualidade, Expansão. de populações, de expansão, porque Perfeito. faz todo sentido. Perfeito. Você passou 17 anos se preparando para abrir subestrutura. Você hoje, se você tivesse que começar ou de aconselhar alguém que está nesse sonho, esse conteúdo vai ficar disponível, as pessoas podem escutar o que o doutor colocou muito bem aqui e se inspirar por ele. Mas também talvez ela não consiga esperar os 17 anos e não tem esse critério todo. Qual é o seu conselho para quem tem também um sonho de ter um serviço? Existe uma fórmula que, olha, presta atenção nisso e naquilo e você segue esse caminho? O que você diria? Faça uma boa pós-graduação. Preparo. Faça o prepara para passar na prova da Febrasgo. Mais do que estar bem preparado é ter algo que Título. possa dizer que você está. Qualquer complicação, se tiver, perante o CFM e a Justiça, eu sou habilitado. Perfeito. Faça o force para aprender a técnica e peça a Deus para ter um mentor. Mão de obra, um hands-on, preparo. Hands-on. Isso. E ter um mentor que possa, de fato, lhe ensinar. Tá. Hoje o meu maior desafio é passar tudo aquilo que eu aprendi de forma diferente, ajudando, transferindo conhecimentos, ajudando pessoas a crescerem de forma mais rápida e não passar por tanto tempo como eu necessitei. Eu acredito que Deus me deu essa missão para que eu possa ajudar outras pessoas a terem uma jornada mais curta. Então, eu sonho em ter na minha clínica, começamos agora com a residência médica, mas vamos lançar próximo ano o Fellow na nossa clínica. Por quê? Porque o médico que quer fazer o Fellow aqui em Petrolina, ele vai aprender tudo de reprodução humana dentro de uma só clínica. Ele vai fazer a consulta, ele vai fazer a biópsia, ele vai fazer a esteroscopia, a esterossalpingografia, a laparoscopia, a cirurgia ginecológica, a parte andrológica, a fertilização in vitro, o ICSI, a biópsia. Ele vai fazer tudo, ele não precisa sair para lugar nenhum. Inclusive, ele vai sair daqui como fellow, sabendo até operar. Isso você não vê em lugar nenhum do Brasil. Não. Por quê? One Stop Shop. Nós precisamos abranger esse termo. Estamos achando que o One Stop Shop é saber aspirar e transferir o embrião. Não é. Não. Nós precisamos ofertar ao casal tudo. Inclusive, quando eu falo que tudo de problemas da mulher resolve na clínica, isso também serve para o homem. Nós temos um andrologista que faz tudo, que faz toda a parte clínica, que faz o PESA, o TESA, a microtese, a reversão de vasectomia, a microscopia na microtese, tudo que há de mais avançado, tudo que vão precisar de cirurgia urológica, faz dentro da clínica. É fácil conseguir um mentor? Extremamente difícil no Brasil. As pessoas querem ser mentores? Nesse mercado, as pessoas querem ser? Eu penso que é uma cultura do Brasil a lei de Gerson ainda funciona muito nas pessoas. Nós precisamos desmistificar isso. Por isso que eu digo que quando você veio lançando a questão da jornada do paciente, você veio quebrando cultura. Nós precisamos abraçar o casal, nós precisamos dar carinho, nós precisamos chorar com ele, rir com ele, compartilhar as dores. Isso trouxe uma quebra de paradigmas, porque tínhamos uma medicina, e dentro da reprodução humana especificamente, completamente ali confinado a meia dúzia, e de repente a coisa foi ficando mais leve, mais acolhedora, mais bonita, mais elegante. Parabéns. O que acontece? 2017, quando eu apresentei pela primeira vez a jornada do paciente, que eu desenhei ela em casa, depois que eu estava estudando muito, depois eu fui para a Espanha, e quando eu apresentei em 2018, quando eu já estava livre no mercado para poder falar com todo mundo, que eu apresentei a jornada do paciente para algumas clínicas e algumas pessoas, tentando explicar esse conceito, algumas clínicas me propuseram que eu
deixasse esse conteúdo exclusivamente com elas, ou seja, elas queriam exclusividade. Eu falei, não, isso não é exclusividade. Isso aqui estará num livro em algum momento. Então, assim, eu quero o conhecimento e eu quero guardar ele para mim, eu não quero compartilhar. E eu fiz exatamente o contrário. Eu joguei o máximo, eu divulguei o máximo, eu falei o máximo que eu pude. Por quê? Hoje existem cursos de jornada do paciente com o meu livro. E eu fico extremamente feliz. Me força a ir para a próxima etapa. E eu fico extremamente feliz quando eu vejo alguém falando, dando um curso de jornada do paciente, está escrito lá coisas que eu escrevi há um tempo atrás, e eu fico super feliz nisso. Quando eu defini que eu faria o livro, foi também muito engraçado. Eu procurei pessoas. Uma delas, inclusive, eu achava que era meu mentor. E eu disse o que eu faria e ele falou, não, você não vai entregar seu conhecimento de graça ou quase de graça. A partir do momento que você lançar o livro, absolutamente qualquer pessoa pode pegar o seu conhecimento e transformar, e você vai vender o seu conhecimento de graça. Pois eu falei, olha, se eu ficar preso a esse conhecimento, eu não vou para o próximo nível. Eu tenho que fazer. E não me arrependi. Em setembro sai o nosso segundo livro, que é um livro que a gente já está trabalhando, um negócio muito interessante. Não posso falar muito ainda. E eu concordo, mas eu ainda acho que é muito difícil conseguir um mentor. E eu vejo muita dificuldade. Às vezes eu estou fazendo uma aula num curso desses de pós e eu olho, o perfil mudou. Hoje, o público de um curso de pós são médicos mais jovens. No passado, recente, a gente tinha pessoas maduras nas suas especialidades que estavam fazendo um processo de transição lateral. Ginecologista bem renomado, estruturado, fazendo um processo de transição lateral. Hoje tem um caso foi emblemático numa dessas pós, que é o seguinte, a médica está terminando a residência em gineco, está no início da pós de reprodução, ela vai fazer a prova do TEGO, da ginecologia. Isso. Quando tiver terminado, mais ou menos, a gente fez os cálculos, quando ela tiver terminado a pós-graduação, e alguns meses depois ela vai fazer a prova de título. Então veja, ela vai terminar a residência, fazer o TEGO, terminar a pós em reprodução assistida, fazer a prova da Febrasgo. E ela estará pronta, mas sem hands-on. Ela precisa exatamente da mentoria. Hoje ela precisa ver o mercado, ela precisa entender as dinâmicas, ela precisa entender as diferenças de pacientes. Outro dia, numa dessas mentorias, eu disse, olha, me fala sobre qual é o modelo da sua consulta de primeira vez. E ela não sabia me explicar. Eu sei que ela faz uma boa consulta, mas ela não sabia me explicar. Ela aprendeu fazendo uma observação das pessoas que ela admirava e viu o trabalho. E eu pedi para ela separar em 4 etapas, em 4 quarters de 15 minutos. Que uma consulta, esporadicamente, pode passar de 1 hora, mas de primeira vez, 1 hora bem feita dá 4 quarters. E nós explicamos. E ela falou, tem um livro sobre isso? Eu falei, não tem um livro sobre isso. Então, seu mentor tem que te ajudar a pensar nisso. Não é porque você faz uma consulta num determinado padrão que o outro vai conseguir. Ele tem as barreiras dele. Então, eu acho o mentor muito difícil. E vejo que essas pessoas mais jovens, diferente quando você pega uma pessoa aqui, já manda ela para lá, você manda ela para lá, ela vai para lá com uma segurança que você está aqui olhando para ela. Perfeito. E ela vai voltar e você vai estar do lado dela. Quantos tem isso? Nenhum. Eu ainda acho o mentor muito difícil de conseguir. Muito difícil. Meu pai, antes de morrer, ele disse assim para mim, filho, vá para o cemitério vazio. Não vá para o cemitério levando uma biblioteca. Entregue tudo o que você aprendeu. Tudo que você resgatou durante a vida de conhecimentos. Transpasse isso.
Ensine as pessoas, entregue tudo o que você aprendeu. A lei da semeadura existe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ensina, mais você cresce. Quanto mais você ajuda, mais você é recompensado. Para você ter uma ideia, eu nunca tive mentor na minha vida que pegasse na minha mão de fato. Eu tive mentores teóricos, mas que pegasse na minha mão, ensinasse a fazer uma aspiração, uma transferência e dissesse para mim: Antônio, agora siga, você já criou asas, pode voar. Nunca. Por que que eu entrei e consegui? Porque eu fazia tudo antes, 17 anos se preparando para conseguir isso. Então eu acredito que, como você falou, nós precisamos doar mais. Se nós não doarmos, não vamos crescer. Se nós não pegarmos na mão desses médicos que estão entrando no mercado, nós não vamos crescer. Nós não vamos conseguir avançar. Você está fazendo o seu papel, mudando a história da gestão, mas nós médicos precisamos mudar a história do preparo do médico. Quanto o percentual enorme que estão voltando para a ginecologia e obstetrícia porque não conseguiram avançar. E uma boa parte ainda das clínicas no Brasil, Erivelton, querem que você seja parceiro, que você não avance, que você não aprenda a fazer, que você não transfira, que você não aspire e que você só consulte e mande para ele fazer. Precisamos parar com isso. Precisamos ajudar uns aos outros e assim a reprodução humana vai crescer. Assim abriremos mais clínicas, mais laboratório, assim romperemos mais fronteiras. Eu aprendi tanto a doar, porque eu nunca pensei em que as pessoas passassem pelo que eu passei. Para você ter uma ideia, quando um casal entra na minha clínica que só tem condições de fazer uma fertilização in vitro e não engravida, quantas eu já dei FIV de graça? Várias. Quantos casais carentes que só sofreram para juntar o dinheirinho de uma FIV e não engravidaram? Eu dei outra FIV para ajudar. Por quê? A gente não pode pensar só no mercado, a gente não pode pensar só no financeiro. Precisamos ajudar, precisamos ser parceiros, amigos, precisamos mudar a história. Perfeito. Muito bom. Estamos aqui no final do nosso bate-papo com o Dr. Antônio Ribeiro, aqui de Petrolina. Esse é o nosso primeiro programa fora de São Paulo. Estou bastante feliz. Foi um bate-papo tranquilo, gostoso, tranquilo, né? Foi bom. Muito bom. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir que, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, compartilhe, envie o link para que a pessoa venha, se inscreva aqui no canal, isso é interessante. Se você gostou e quer deixar um elogio, fique à vontade. Se tem uma crítica, se for construtiva, é sempre bem-vinda. Então, eu já aproveito também para agradecer, Dr. Antônio, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória, mas acima de tudo, parabéns pelo pensamento, pelo mindset do futuro e daquilo que o doutor quer construir. Eu só tenho a agradecer por esse momento tão singular e tão especial. Terminar com uma frase que eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, meus casais. Independente da experiência e do resultado, eu nunca te digo que a jornada será fácil, mas vai valer a pena a chegada. Muito bom, muito bom. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Aproveito para agradecer mais uma vez a Spectrum, que nos apoia, a Amigotech e a Criovita. Aqui na descrição do vídeo tem as marcações, conheça, compartilhe e deixe o seu like. Um grande abraço.